Olá, meu nome é Edneia, eu estou aqui hoje para participar do mês de homenagem a Kardec, promovido pelo Centro Espírita Discípulo de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos oriente os pensamentos e que nós possamos externar para todos um pensamento com clareza, com leveza acerca do nosso codificador. Em 3 de outubro de 1804, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail. Em sua formação, tornou-se educador, cientista, com uma grande contribuição no movimento da educação de sua época, século XIX. Discípulo de Pestalozzi, o emérito educador, chegou ao ponto de, em alguns momentos, substituir o mestre em suas aulas. Tal a sua dedicação, tal a sua formação, permitiu que o professor Pestalozzi lhe cedesse a turma para substituir. Esse senhor foi desenvolvendo ao longo do tempo uma carreira sólida na área da ciência, especialmente na área de educação. Um homem de ciência, desenvolvia estudos sérios, deixou trabalhos sérios na área de educação, contribuições muito importantes que até hoje a gente pode pesquisar. Pois bem, no século XIX, ele foi atraído por uma série de fenômenos que tomou conta da Europa. Batidas em paredes, ruídos, movimentos. O fenômeno chegou ao conhecimento dele, o fenômeno chamado de mesas girantes, ou mesas que falavam. Mas ele era um homem de ciência, não era um homem dado a modismos ou a crendices. E foi questionar esses fenômenos, foi observar esse fenômeno conhecido como mesas girantes e que naquele momento servia como divertimento para um grupo que, assistindo a essas sessões de mesas girantes, se divertiam. Mas alguns já começaram a perceber que havia algo diferente. E Kardec foi convidado a perceber, a observar, a participar desses eventos. Pois bem, quando ele começou a participar, a assistir esses eventos dessas mesas, ora, como homem de ciência, ele levantou algumas hipóteses. Primeiro, ele tentou atribuir ao magnetismo. As mesas giravam por alguma força magnética. Tentou atribuir algum movimento da física, algo que pudesse ser explicado pela física. Tentou também atribuir a influência das pessoas que estavam presentes, fenômenos de telepatia, influência daqueles que estavam ali. Quando ele descartou todas essas possibilidades, ele se viu então de frente para um fenômeno completamente novo. E nas suas pesquisas, ele acabou desenvolvendo, através de um raciocínio lógico, de um método científico de observação, de experimentação, de levantamento de hipóteses, de constatação, que aqueles movimentos eram provocados por aqueles que ele chamaria de espíritos, que se apresentaram como nada mais, nada menos que os homens que tinham vivido aqui na Terra. Em suas pesquisas, devassando essas informações que os espíritos traziam, ele chegou a conclusões de ordem científica, filosófica e especialmente moral. E desenvolveu, então, princípios que nos reportavam a uma relação do mundo aqui na Terra com o mundo, ora apresentado como o mundo espiritual. Kardec foi orientado por espíritos superiores e desenvolveu um trabalho que a gente chama de codificação, que ficou conhecido como a codificação espírita, ou seja, a organização desses fenômenos, traduzindo para uma doutrina de orientação, uma doutrina de esclarecimento, tendo como princípios a imortalidade da alma, a relação do mundo físico com o mundo espiritual, a reencarnação, que é o retorno dessa alma, é o retorno ao mundo corpóreo, a comunicação entre os dois mundos, a possibilidade dos mundos espiritual e físico se relacionarem. Princípios também da lei de ação e reação, ou seja, o nosso comportamento traz sempre consequências.
Então trouxe também para nós um outro princípio. O princípio de que céu e inferno são estados de consciência. Não há penas nem gozos eternos. Nós vamos desenvolver um comportamento espiritual de acordo com o comportamento que aqui tivemos. Então a responsabilidade pela nossa vida futura é nossa. É nossa. E Kardec trouxe a inovação numa época em que adotava-se o princípio de que fora da igreja que não havia salvação, fora de um determinado setor religioso não havia salvação. Foi apresentado pelos Espíritos e Kardec trouxe para nós que é fora da caridade que não há salvação. Então não nos cabe mais uma prática dentro do templo religioso e externamente não oferecermos nenhuma mudança comportamental. Fora da prática do bem, não há paz de consciência, não há um futuro melhor. E caridade, segundo o entendimento de Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então a caridade ela está dentro de uma relação com o outro. Não mais se atém à doação de coisas, e sim ao exercício relacional da doação de sentimentos. Kardec organizou a doutrina espírita através de diversas obras. O Livro dos Espíritos é a primeira obra. Temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também a Revista Espírita. E após o desencarne de Kardec, temos obras póstumas, que fala das viagens, principalmente das viagens que ele fazia acompanhando o desenvolvimento do movimento espírita. Pois bem, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: que é Deus? É interessante que essa obra comece por esse conceito: que é Deus? E os espíritos superiores respondem: causa primária de todas as coisas, causa incausável. Uma das suas atribuições é ser soberanamente justo e também bom. Nós precisamos ter como base essa convicção de que Deus é a causa primária de todas as coisas e é soberanamente justo e bom, para que a gente possa se apropriar de uma relação mais próxima com Ele. Dirimir esse distanciamento que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, colocando Deus como inacessível a nós. Deus nos foi apresentado por Jesus como Pai. Pai nosso, Pai de todos. Jesus se apresenta como o caminho para Deus porque nos permite um entendimento lúcido dessa relação com o Pai. Vejamos, quando Kardec apresentou no século XIX, em 1857, a primeira obra espírita, ele revolucionou o pensamento humano, trazendo sobretudo para nós a responsabilidade pelas nossas escolhas. O codificador, o que trouxe esse ensinamento, se apresentou em códigos escritos, ele era sobretudo um homem de ciência, mas acima era um homem de bem. Não bastava que o escolhido para trazer o Consolador prometido por Jesus fosse apenas um homem de ciência. Tinha que ser um homem que, em essência, compreendesse o significado da vida, compreendesse a presença de Deus na nossa vida, compreendesse que cada um de nós precisa cumprir a parte que lhe cabe. A missão de Kardec foi desenvolvida com empenho, com assertividade, com dedicação, com esforço grandioso que ele fez, sobretudo para vencer os preconceitos e os tabus da época, que prendiam o sentimento de religiosidade dentro de um conceito único, que tentavam prender. Mas a religiosidade é algo que transcende a religião. Religiosidade é um sentimento relacional.
de interação da criatura com o seu Criador. Era necessário que fosse uma pessoa que tivesse olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber as nuances da presença de Deus na natureza, na vida que brota em tudo. E esse homem de bem se destacou pela sensibilidade que ele construiu ao longo de suas experiências, porque em contato com os espíritos superiores que orientavam seu trabalho, lhe foi revelado que em encarnação passada, ele tinha sido um mestre de um povo muito antigo, o mestre druida. E nessa encarnação ele tinha o nome de Allan Kardec. Então o que ele fez? Abafou o educador Hippolyte Léon Denisard Rivaio e deixou emergir Allan Kardec, para que um trabalho de um não ofuscasse o trabalho de outro, nem se misturasse. Se dedicando de corpo e alma à causa espírita, ele nos apresentou a possibilidade que todos nós temos de construir o nosso caminho. É interessante que às vezes a gente olha essas pessoas de vulto, essas pessoas expressivas na humanidade, e a gente coloca eles às vezes num andor, num altar. A gente pensa que eles são inatingíveis, são exemplos para nós, mas são inatingíveis. Controvertido esse conceito, né? É exemplo a ser seguido, mas é inatingível. Kardec se apresenta como uma pessoa humana, pessoa que tem sentimentos, que em determinado momento sofre o peso das perseguições, sofre a rejeição dos seus companheiros de academia, que por ver abraçando o caminho da revelação espírita, não permite mais que ele participe daquele meio acadêmico onde ele era reconhecido e respeitado como educador. Kardec sofre o peso das perseguições, das chacotas, das zombarias, sente o cansaço, como qualquer homem sentiria. E em determinado momento, socorrido pela espiritualidade amiga, ele recebe em sua casa, quando já estava exausto, um exemplar encadernado do Livro dos Espíritos, a sua primeira obra, com uma carta de gratidão de um homem que desistiu do suicídio após ler aquela obra. Aí ele percebe a grandiosidade do trabalho dele, que transcende a própria pessoa dele. Ele percebe que esta obra tem o poder de consolar, de resgatar a esperança, orientando-nos de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o sentido da nossa vida. E aí ele arregaça as mangas e volta para o trabalho, convicto de que a parte que lhe cabe, ele não vai fazer sozinho. Ele tem assistência da espiritualidade. Assim ocorre conosco, meus irmãos. Todos nós podemos fazer algo de bom. Todos nós podemos estabelecer na nossa caminhada, imprimir a nossa marca, o nosso esforço pessoal, que vai mostrar o quanto a gente está se melhorando como pessoa, o quanto a gente está desenvolvendo sentimentos de empatia, de solidariedade, de compaixão. Não é preciso que a gente pense em grandes missões, em grandes feitos. Muitas das vezes os grandes feitos, eles são entre a gente e Deus. São silenciosos. É numa sala de aula, quando um professor se doa para aquele aluno que tem dificuldade. É no trabalho de escuta do outro. É no trabalho no lar, onde a gente aceita aqueles filhos, aqueles sobrinhos, aqueles netos, aqueles seres que precisam da nossa orientação. Muitas das vezes são missões realizadas no silêncio. As lágrimas não são vistas pelo mundo. Não são do mundo que vêm os aplausos. A nossa caminhada dentro da missão que nós podemos desenvolver é uma caminhada que começa primeiramente dentro de nós. Por isso é tão importante a gente se reconhecer como filho de Deus, como partícipe dessa obra que o Senhor nos convida a estar.
Na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós somos convidados a refletir sobre o objetivo de estarmos aqui. O objetivo da encarnação é a nossa evolução espiritual, é o nosso crescimento consciencial, tomando a parte que nos cabe. E é uma relação, é uma via de mão dupla. Fazendo a parte que nos cabe, nós nos melhoramos. E nos melhoramos, nós melhoramos o que está à nossa volta. Melhorando o que está à nossa volta, nós trabalhamos pela nossa melhora. Permite a misericórdia divina que nós possamos, nesse trabalho relacional, caminhar para a nossa evolução. E lembrando daquela assertiva tão importante: o amor cobre a multidão de pecados. Não importa o que tenhamos feito no passado, importa o que estamos fazendo hoje. Porque Deus não quer que o pecador se perca. Ele quer o fim do pecado. É o erro que precisa ser reparado. Por isso que não há punições eternas. O sentimento de punição eterna tem muito a ver com que a nossa própria consciência nos cobra. Quando nós rompemos com as leis que estão escritas na nossa consciência, são as leis de Deus, que falam do movimento que precisa ser um movimento altruísta. Então, agir egoisticamente é agir na contramão da nossa própria consciência. E nós sabemos disso. Por mais que a gente tente ocultar, a gente percebe quando a gente não está fazendo certo. A gente pode utilizar algumas desculpas, encobrir de alguma forma, usar algumas teorias, mas a gente sabe. Como Jesus nos orientou, quando nós usarmos a medida conosco, a mesma medida que nós usamos com os outros, ou melhor, quando nós usarmos com os outros a mesma medida que usamos conosco, nós vamos saber que estamos agindo certo, que a gente quer o melhor para a gente. Então, quando a gente quiser para o outro aquilo que a gente quer para a gente vai estar no caminho certo. Quando nós pensamos em Kardec como codificador, é importante que a gente traga ele para a condição humana, para que a gente possa perceber que a caminhada que ele fez é uma sequência de escolhas. É o resultado de uma sequência de escolhas. A caminhada como Allan Kardec é o resultado de uma sequência de escolhas no caminho do bem. Para nós ainda é muito difícil esse desprendimento, porque talvez seja muito recente a nossa escolha pelo Cristo. Talvez ainda seja muito recente o nosso desejo de não magoar, de não ficar ressentido, de não devolver o mal com o mal. Mas é importante que a gente perceba que é uma caminhada que vai se consolidando, porque todos estamos fadados à evolução. Todos podemos caminhar. Lembrando de Jesus: vós sois deuses, faça brilhar a sua luz. E ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Então é preciso que a gente rompa com essa ideia de mitos, de pessoas em andores, em altares, santificadas, e traga elas para perto de nós. Que a gente possa vê-las como exemplos, que a gente persiga de pouquinho a pouquinho aquele caminhar mais maduro, mais consciente. Mas é uma caminhada que requer um preço. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, quebrar aquele tabu de que a gente não pode se modificar, que a gente é assim mesmo, que é da nossa natureza. Não. A nossa natureza é de herdeiros de Deus. A nossa natureza é de crescimento, é de evolução. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. Essa é a nossa meta. Perseguir essa melhora a cada dia. Construir essa melhora. Quando a gente pensa no esforço que Kardec fez numa época ainda de tantos preconceitos religiosos, de situações tão estabelecidas, tão fechadas, a gente pensa no esforço grande que ele teve que fazer para vencer a si próprio. Como é que ele se defendia disso? Tem uma cena que é bucólica, muito interessante, que nos faz perceber como é que Kardec construía essas defesas. Como é que ele não se deixava levar pela vaidade de estar sendo
o codificador, está trazendo a terceira revelação, o Consolador prometido. Contam-nos os espíritos que certa feita Leon Denis avistou do portão da casa de Kardec, ele colhendo frutos no pomar com a esposa. E ele ficou admirado. Leon Denis era muito jovem e ele ficou admirado. O codificador, aquele homem tão requisitado, o livro dos Espíritos sendo publicado e todo mundo procurando aquela obra, se permitindo uma cena tão simples, tão singela. Porque a beleza da alma humana está no simples. Está na relação com a simplicidade, com a leveza. Aquele momento de colher frutos no pomar ao lado da esposa. Às vezes a gente acha que para ser importante a gente tem que ficar sério, fechado, não participar da vida social. Não é nada disso. Os grandes homens, as grandes personalidades respeitadas pelo patrimônio de bem, de exemplo que deixaram na humanidade, elas vivenciavam momentos muito singelos, momentos muito leves. Elas não se davam a importância maior do que elas tinham. Não se deixavam levar pela vaidade. Não ficavam escondidos em gabinetes. Jesus é o exemplo máximo dessa vivência, do tete-a-tete, do dia a dia. E às vezes a gente acha que ele está tão distante da gente, né? A gente às vezes ainda pensa em Jesus como preso numa cruz, ou dentro de um determinado templo religioso. A gente quer pegar Jesus, se apropriar dele e colocá-lo de acordo com aquilo que a gente pensa, dentro das nossas paixões, dentro dos nossos conceitos, dentro da nossa maneira reducionista de ver as coisas. Mas ele não se permitiu. Ele não se permitiu estar fechado, amarrado, dentro de um conceito pertencente a um grupo X ou Y. Quando Jesus tem um encontro no Poço da Samaria com aquela mulher, ele propositadamente nos mostra que todos são alvos da atenção, do carinho e do olhar dele. E, consequentemente, como ele é o caminho para Deus, todos somos alvos do amor e da atenção de Deus. A proposta de Kardec é trazer a revelação espírita para que a gente se aproprie, sobretudo, desse relacionamento íntimo com Deus. Deus Pai, soberanamente justo e bom, que permite-nos compreender de uma maneira mais ampla todo o contexto, que a gente às vezes se perde, que a gente se confunde, que a gente fica atordoado. Ele permite que a gente conheça o sentido da nossa vida. As obras da codificação, uma a uma, vai esclarecendo que nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos ser solidários. Nós precisamos exercer, praticar, exercitar a caridade relacional, nos suportando uns aos outros, nos compreendendo, descongelando as pessoas dos seus momentos infelizes, permitindo que elas tenham um caminhar e nos permitindo também ter esse caminho. É interessante como o codificador, que ele é conhecido como bom senso encarnado, não é à toa. Ele tem o cuidado de se colocar próximo de todos. Ele não se permite mitificar, ele não se permite o endeusamento da sua figura, do seu personagem. Ele quer a divulgação do seu trabalho. Então, ele, além das obras que ele coloca, orientado pelos espíritos, ele apresenta, ele propõe a Revista Espírita, janeiro de 1858, praticamente um ano após a apresentação do Livro dos Espíritos. Kardec apresenta a Revista Espírita, que é um espaço de debate, onde ele recebe artigos, notícias,
fatos, depoimentos. Já na introdução da Revista Espírita ele coloca: discutiremos, mas não disputaremos. Percebamos a sobriedade, o bom senso de quem coloca aqui, que é discutir ideias, não disputar posições. E ele tem o cuidado de apresentar na Revista Espírita os assuntos e os temas que contribuam para o debate. Que contribuam para um debate sério, que vise a consolidação dos princípios espíritas no coração das pessoas. Então, os debates são sempre no sentido de apresentar que a doutrina espírita nos esperança, ela nos alimenta a fé, ela torna possível a compreensão do Evangelho de Jesus à luz da reencarnação, das múltiplas existências. A misericórdia divina se estabelece através das diversas oportunidades que a gente tem de vir e reconstruir aquilo que não ficou bom, aquilo que não trouxe paz para a gente nem para o outro. E nessa revista, vários assuntos emergem. E ele interage com os leitores. Ele interage com os leitores, ele se coloca próximo ao debate. E reafirma em cada artigo, em cada apontamento, a proposta de discutiremos, mas não disputaremos. Nós não podemos, como espíritas, impor as nossas ideias e colocá-las acima do outro. Nós espíritas somos marcados pela prática de respeito à liberdade de pensamento, porque lutamos muito para termos esse pensamento respeitado. Houve uma época em que o espírito era fichado na delegacia, era mal visto, era quase uma atividade, vamos dizer assim, subversiva. E hoje nós temos, pelas nossas leis, a consolidação da liberdade do pensamento religioso. Então nós temos todo o direito de professar a religião que professamos, como os outros também têm. E a marca tem que ser o respeito. Discutiremos, mas não disputaremos. Nós podemos apresentar as nossas ideias, não impô-las aos outros. Que cada um tem o seu momento de caminhada, tem o seu momento de aprender. É por isso que o lema da doutrina espírita não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade. Caridade que pode ser vivenciada em qualquer segmento religioso e também em nenhum. Aquele que se diz ateu também pode. Ele tem condições, ele tem recursos morais que ele pode exercer. O bem, ele pode praticar o bem. A questão de onde ele coloca o seu pensamento, de fé, a sua crença, é apenas um detalhe. O mais importante é o que a gente faz da nossa vida. E o que nós estamos fazendo com o recurso que o codificador deixou para a gente? O que nós estamos fazendo com as orientações espíritas, com a convicção de que a vida continua, de que a reencarnação é oportunidade? O que nós estamos fazendo com os recursos do Evangelho de Jesus? Estamos apenas preenchendo as estatísticas nos censos, sou espírita? Ou Jesus está fazendo a diferença em nossas vidas, na nossa maneira de agir? Não somente reagir, mas agir. Tomar as rédeas da nossa consciência e afirmar: não vou fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. Quando Kardec apresenta que a vida continua e não fica em determinada situação definitiva, punição ou gozo, ele diz que a vida é uma continuidade das nossas escolhas, como nós falamos no início. Céu e inferno não vão ser mais regiões circunscritas no universo, vão ser estados conscienciais que a gente constrói, que a gente se coloca de acordo com a afinidade que a gente estabelece de pensamento. Se eu estabeleço afinidade com esforço no bem, com a convicção de que sou filha de Deus, quando eu deixar o meu corpo físico, quando eu desencarnar e voltar ao plano espiritual,
eu vou manter esse meu pensamento e vou confiar no poder da oração, na conexão que eu posso e que eu quero e que eu vou fazer com Deus. É preciso que a gente se aproprie desse recurso que a doutrina espírita nos oferece de intimidade com Deus. Somos filhos dele. Nós devemos ter essa intimidade com Deus. Nós podemos observar a natureza, respirar, olhar a imensidão do céu, olhar uma criança, nos relacionar com o companheiro de caminhada e perceber em tudo a presença de Deus, a presença da esperança, a presença da certeza de que tudo passa. Tudo passa. Vamos pensar em algumas situações que a gente viveu, que parecia que a gente não ia conseguir. A gente está aqui. A gente está aqui, mais experiente, mais forte, se esforçando. No capítulo Sede Perfeitos, nós espíritas somos conclamados a refletir que o verdadeiro espírita não é o fofo, o que fala mansinho, sempre, o que não se magoa, não. O verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pela transformação moral, por aquele que é diferente no comportamento, sobretudo pelos esforços, está no plural, que faz para domar as más tendências. Então a gente reconhece as nossas dificuldades e se esforça para vencê-las. Esse é o caráter do verdadeiro espírita. Esse é o objetivo da doutrina espírita, nos fazer avançar na evolução com essas ferramentas de entendimento. A certeza da presença de Deus em nossas vidas, Ele ser soberanamente justo e bom. A base moral está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A imortalidade da alma, as relações entre os dois planos. As escolhas que fazemos hoje vão desencadear a nossa situação futura. A certeza de que os bons espíritos nos assistem. Nunca estamos sozinhos. Então nós aprendemos a passar pelas situações difíceis sem nos desesperarmos, mesmo que elas doam muito e às vezes doem. Às vezes doem. Mas as grandes almas se forjaram através do cadinho dessas experiências difíceis. Quem está na sua zona de conforto, no seu sofazinho, quem não vai para a vida, não cresce. Está isolado. Não se relaciona. Não se coloca em contato com as próprias dificuldades. Não se reconhece impaciente, ansioso, com medos. E se não se reconhece, não se trabalha e não se modifica. Mas nós estamos aqui para evoluir. E a evolução se dá nesse esforço de convivência, conosco mesmo, com as nossas dificuldades e com as dos outros. Nós estamos assim agradecidos, profundamente agradecidos com a oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui nesse mês de homenagem a Kardec. A questão 920 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se é possível ser feliz aqui na Terra, diante de tantas situações que já se via naquele século, e os Espíritos respondem, não. Aí a gente para no não, tá vendo? Não dá para ser feliz aqui na Terra, mas a resposta continua. Não é possível ser feliz totalmente, mas deve-se ser tão feliz quanto possível. Então nós podemos ser felizes tanto quanto for possível. Vamos abraçar essa proposta de felicidade. Vamos abraçar essa proposta de libertação dos nossos medos. Somos filhos de Deus. A nossa gratidão ao Codificador por ter trazido para nós o Consolador prometido por Jesus, que nos fornece tantas ferramentas, tantos recursos para sermos tão felizes quanto possível. Que Jesus nos abençoe e que o Mestre Lyonês receba de nós o nosso profundo muito obrigado. Obrigada, Kardec, por nos aproximar do pensamento de Jesus, por deixar Jesus mais próximo da gente e, consequentemente, nos deixar mais próximos de Deus. Há uma história que fala do encontro de Jesus, de Eurípides Barçanufo com Jesus.
E é interessante que alguns companheiros se surpreendam e até neguem essa possibilidade. Não. Como ele encontrou Jesus? Jesus é muito grande. Primeiro, pesquisemos a história de Eurípides Barçanufo e a gente vai se surpreender com a grandiosidade desse irmão. E por quê? A gente se surpreende dele ter sido abraçado por Jesus. Ele é filho de Deus, como Jesus também é. Porque nós criamos ainda a distância entre nós e Jesus. Nós não achamos que Jesus possa nos abraçar. Isso não é verdade. Nós podemos buscar Jesus, abraçá-lo como o irmão maior, mais sábio, e dizer: ô irmão, nos ajude. Me ajude nessa caminhada de muita dificuldade. Me ajude com o suporte que você já conquistou, porque eu também quero me melhorar. Tiremos Jesus da cruz. Tiremos Jesus do templo. Tragamos Jesus para o nosso abraço, para o nosso coração. E fazendo isso, a gente traz Deus também. Nós todos podemos dar um grande abraço em Deus. Basta que a gente deseje. Que a gente respire, que a gente pense na criação dele, que a gente se pense como criação dele e se permita esse grande encontro de amor. E assim a gente vai reconhecer em tudo a presença do nosso Criador Supremo. Que Jesus nos abençoe, que Kardec receba mais uma vez o nosso carinho, a nossa gratidão. Muita paz para todos, esperança, otimismo, assertividade, confiança. Nós vamos conseguir. Tudo passa. Acreditemos que Deus nos ama e, como Jesus nos orientou, o bom pastor é aquele que cuida de todas as suas ovelhas e se ocupa com o bem-estar, com o bem, com a salvação de cada uma delas. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração de todos. Muita paz.